Boa tarde, amados, boa tarde, queridos, meu povo e minha pólvora. Estamos aqui mais um tempo para nos preparar para as coisas que estão por vir. Que a graça do Senhor os alcance abundantemente aí. Quero já começar buscando o Senhor de todo o nosso coração. Convido você a convidar os seus amigos para que nós possamos estar cobrindo o país, orando pelo país, mas principalmente atualizando os irmãos com relação às coisas que estão acontecendo e vão acontecer. Se você chegou e quer saber o que irá acontecer aí nos próximos dias, nos próximos meses, convido você a chamar os seus irmãos, seus amigos, faça seu aviãozinho decorar aí, em nome de Jesus. E antes de mais nada, vamos buscar ao Senhor, que é o nosso encargo maior, chamar o Espírito Santo de Deus para que se manifeste e nos ensine sobre a sua boa, perfeita e agradável vontade e nos traga discernimento. Chamamos por discernimento, clamamos por discernimento agora. E eu convoco você aí a convidar os seus irmãos também a estarem conosco nessa live, a estarem conosco nesse tempo aqui. Estamos mais uma vez aqui de Curitiba, direto aqui da Global Fire, falando com os irmãos sobre as coisas que estão por vir. Em nome de Jesus nós clamamos para que o Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito de quebrantamento, o Espírito de arrependimento, o Espírito de poder nos guie por toda a verdade agora. Senhor, chamamos o seu nome para que você nos diga, nos guie pela verdade, nos traga discernimento sobre as coisas que estão para acontecer no Brasil, sobre as coisas que estão para acontecer nas nações. Senhor, nós precisamos ouvir com clareza a sua voz. Senhor, a tua palavra nos ensina. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós nos unimos aqui, Senhor, reconhecendo a tua soberania sobre as nações. Reconhecendo que você é o Rei do Universo. Reconhecendo que você é o Todo-Poderoso. Você é o Senhor dos Senhores. Você é o digno de ser adorado, de ser exaltado, Pai. E nós nos levantamos agora, Senhor, porque sabemos, Senhor, que você é o Deus que sabe todas as coisas, e proclamamos a sua palavra, proclamamos, Pai, o seu poder. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és o juiz da terra, e dá o pago aos homens soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, o órfão, e tiram a vida. E dizem, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus Todo-Poderoso. Atentai, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e aquele que formou os olhos não verá? Aquele que arguia as nações não castigará, e o que dá ao homem conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem que tu repreende, ó Senhor, e a quem ensina a tua lei, o teu ensino, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, não desamparará a sua herança. Sim, nós cremos, Pai, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores, diz o Senhor? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria num lugar de silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Vou repetir esse decreto. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal tendo por pretexto uma lei?
acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus a rocha em quem me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Senhor, nós decretamos esses decretos do Salmo 94 e declaramos, Senhor, que você não pode associar-se a um trono de iniquidade que forja o mal tendo por pretexto a lei. Senhor, os seus olhos estão sobre o Brasil. Senhor, os seus olhos estão sobre a nossa nação. Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra. E é sobre essa máxima que nós levantamos a nossa voz em favor do Brasil. É sobre essa máxima que nós levantamos os nossos olhos em favor do que está acontecendo em nossa nação. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que libera agora uma ação poderosa, Senhor, sobre esses que se associam ao trono de iniquidade, que forjam o mal tendo por pretexto uma lei. Pai, olhe para esses magistrados iníquos, olhe para esses homens iníquos, olhe para o que está sendo feito em toda a terra. Nós estamos aqui intercedendo pelo poder do teu nome, Yehoshua Hamashia. Você não é conivente com o mal, você não é conivente com a iniquidade, você não é conivente, Senhor, com aqueles que praticam a iniquidade. Por isso nós nos levantamos, Pai, nesses dias, entendendo que você continua o poderoso, o todo exaltado, o maravilhoso, o soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que você governa sobre o Brasil, que você está vendo todas as coisas que estão acontecendo, Senhor, sobre o Brasil. E eu te chamo agora, Espírito de sabedoria e revelação, para que você alinhe o nosso coração ao seu coração, para que você nos encha de coragem. A tua palavra fala em Salmo 25:14, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, ele lhes fará saber os seus consertos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entender quais são os seus segredos, nós queremos entender quais são as suas palavras, nós queremos entender quais são os seus decretos sobre o Brasil. Espírito da verdade, guia-nos por toda a verdade. Espírito de sabedoria, guia-nos por toda a sabedoria e nos ensine quais são os seus caminhos. Diga-nos quais são os seus segredos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se levante contra toda forma de injustiça no Brasil. Se levante contra todo homem impiedoso no Brasil. Se levante contra os juízes iníquos. Se levante contra os homens corruptos. Se levante contra os homens de sangue. Se levante contra aqueles que maquinam o mal. Se levante, Senhor, contra essa agenda internacional, Senhor, anticristã. Se levante contra essa falsa paz. Se levante contra esses que estão afligindo, Senhor, os pobres, os órfãos, as viúvas, o teu povo, a família. Se levante, Espírito, e nos traga sabedoria, nos traga entendimento, nos traga compreensão, nos traga força, nos traga, Senhor, vida. Nós oramos agora para que você, Espírito Santo, nos oriente. Espírito Santo, nos oriente agora sobre o que você está fazendo nas nações. Fala conosco sobre o que você está fazendo nas nações, Pai. Tua palavra diz: porque se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará das nações. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Pai, nós agora nos juntamos à herança de Jesus que foi recebida na cruz. Senhor, dá-nos os confins da terra por nossa possessão. Nós nos posicionamos agora debaixo desse decreto, debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra, e te pedimos o legado de Jesus, a herança de Jesus. Tua palavra diz: tu os esmigalharás como uma vara de ferro.
Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó líderes, sejam prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijem o ungido, para que ele não fique irado, e vocês pereçam no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Senhor, nós levantamos esses decretos sobre esse tempo no Brasil. Levantamos esses decretos sobre esse tempo de justiça nas nações. Senhor, liberamos um grito de guerra. Liberamos um grito de guerra sobre a nação. Liberamos um grito de guerra sobre as nossas fronteiras. Chamamos os exércitos celestiais, chamamos os anjos, os arcanjos, para que se posicionem nas fronteiras nacionais, para que se posicionem nas fronteiras do Brasil, Pai, e se levantem contra todo principado e potestade, Pai, que estão sendo preparados para esse tempo. Em nome de Jesus e Yeshua HaMashiach, nós nos posicionamos. Traga-nos coerência, traga-nos sabedoria, levanta-nos a nossa voz profética. Senhor, provoca-nos profeticamente, para que os nossos olhos possam enxergar com os seus olhos, para que os nossos ouvidos possam ouvir com os seus ouvidos, para que a nossa boca possa falar com a sua boca, e nós possamos, Senhor, liderar a terra nesse tempo, nós possamos governar a terra nesse tempo, nós possamos levantar uma remanescente fiel que traga justiça e juízo sobre as nações. Tu és o Deus de justiça e juízo, as bases do seu trono são justiça e retidão. Você governa da sala do trono sobre todas as nações da terra, e nós apresentamos diante da tua presença aquilo que está para acontecer sobre o Brasil, aquilo que está para acontecer a partir das orações do seu povo. Ouve as orações do seu povo que clamam nas ruas das cidades, das capitais aqui no Brasil. Ouve as orações do seu povo que clamam, Senhor, para que você interfira e interfere sobre a nação nesses dias. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Traga-nos orientação clara agora, Espírito do Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, meus amados. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui e as coisas estão se acirrando cada vez mais, mas em momento algum nós podemos perder de vista as profecias bíblicas. Eu tenho repetido vez após vez que o que define os acontecimentos são as profecias e não são o que define os acontecimentos são as profecias e não o inverso. Então, olhe para as profecias para que você possa entender. E nós estamos entrando num tempo de extrema guerra, de extrema batalha. Antes da eleição do Jair Messias Bolsonaro em 2018, e eu tenho falado isso com uma certa frequência, mas eu preciso repetir para que você entenda o que está acontecendo e o que está para acontecer nesses dias. Então, lá atrás, entre o primeiro e o segundo turno das eleições da primeira vez que o Bolsonaro foi eleito, na eleição passada, não agora, na retrasada, melhor dizendo, nós estávamos orando em Brasília, e eu fui exatamente para Brasília para conduzir intervenções de arrependimento, de quebrantamento, para que o Senhor pudesse estar orientando as nações. E eu também quero comunicar que aos irmãos que já há alguns anos o Senhor tem nos levantado para que a gente comunique um grito de guerra para o que aconteceria nesses dias, o grito de guerra dos últimos dias, não só no Brasil, mas em muitas nações também, porque essa guerra que nós estamos travando agora é uma guerra mundial. E o Brasil faz parte disso. E o Brasil está numa posição muito importante para o que está acontecendo nas nações agora. Então nós vimos o Senhor, a partir de 2012, construindo um movimento de intercessão muito forte em várias cidades, e nós participamos disso. Nós participamos de um movimento de intercessão que foi crescendo, chamado PWCW, onde várias intervenções de intercessão aconteceram em vários lugares importantes. Mas
antes do segundo turno das eleições, nós estávamos em Brasília. E nós tivemos uma manifestação muito forte lá, coletiva, onde nós coletivamente vimos, todos os que estavam lá, mais ou menos umas 25 pessoas, em outros lugares isso também aconteceu, um anjo, um arcanjo, levantando e dando ordem para que exércitos de anjos se posicionassem nas fronteiras do Brasil. E eu não sei até que ponto você está inteirado na movimentação dos lugares espirituais, eu não sei até que ponto você crê na movimentação dos anjos, mas eu te convido, você que é cristão, você que tem a Bíblia como fonte de sabedoria, nós lemos aqui em Salmos que os segredos, a intimidade, os mistérios de Deus, ele comunica com aqueles que o buscam, aos quais ele dará a conhecer o mais profundo do coração. Certo? O Senhor comunica conosco. E as Escrituras nos dizem que os anjos se movimentam cumprindo as ordens do Senhor e que os anjos são ministros que ministram em nosso favor, né? A partir dos lugares espirituais. Então, antes do segundo turno, quando Bolsonaro foi eleito, na eleição retrasada, não nessa agora, em 2018, o Senhor comunicou conosco que ele estava posicionando os anjos nas fronteiras brasileiras e que as fronteiras brasileiras estavam sendo guardadas. Na época, as nações, o G20 tinha se reunido e estavam ameaçando o Brasil com relação às suas fronteiras amazônicas, lá na Amazônia. E essa narrativa, né, sobre a Amazônia tem se intensificado. Mas o que eu quero destacar para os irmãos é que essa visão não foi uma visão minha, e é por isso que eu estou comunicando publicamente aqui. Foi uma visão que tem o testemunho de vários irmãos que estavam reunidos, inclusive dentro de um quartel-general em Brasília, dentro das instalações de um quartel-general em Brasília, e eu acho muito interessante que tenha sido nesse lugar, porque era um lugar de comando, né, tanto na terra como no céu, e nesse lugar nós estávamos reunindo, fazendo um turno de oração, e o Senhor então nos mostrou isso coletivamente. Vários irmãos tiveram a mesma visão do Senhor dando ordem aos seus anjos, e os seus anjos sendo distribuídos nas fronteiras brasileiras, guardando as fronteiras brasileiras. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque nós estamos entrando num período de acirramento da guerra. E que guerra, Cis? Que guerra é essa? É uma guerra entre os poderes? É uma guerra institucional? É uma guerra entre o STF e o Executivo, o Legislativo? Não. É uma guerra muito maior. É uma guerra mundial. É uma guerra que está sendo construída há muitos anos. E agora ela está se intensificando. Talvez para nós brasileiros o peso está sendo maior agora, porque agora chegou nas nossas portas. Até há pouco tempo atrás, esse mesmo embate ele estava acontecendo em várias regiões do mundo. Aqui nós conhecemos Venezuela, Equador, Colômbia, que agora é literalmente governada por um narcotraficante, né? Tem no poder. Né? E eu estive orando lá na Colômbia, exatamente no ano em que eles estavam preparando essa estrutura do narcotráfico para entrar na política. E quando eu estive lá orando, eu me espantei ao saber que os narcotraficantes eles estavam bancando, né, pagando a universidade de vários elementos, várias pessoas preparadas por eles para que essas pessoas assumissem o poder. E eles estão assumindo o poder em várias nações. Assumiram o poder na Colômbia, assumiram o poder no Chile, assumiram o poder na Argentina, na Venezuela, só para falar aqui da América do Sul, assumiram o poder na Nicarágua, assumiram o poder em vários lugares do mundo. E não pense que são só nas Américas. Também assumiram o poder na França através do Macron, assumiram o poder na Alemanha através da Merkel, né, antes, assumiram o poder no Canadá através do Justin Trudeau. Então essa agenda progressista, essa agenda global que está sendo construída e está sendo bancada por oligarcas, né, por George Soros, por Bill Gates, pelos Rockefeller,
Não sei se vocês acompanharam agora, né? O Dória levou os ministros do STF lá para Nova York e foram também respaldados, financiados pela família Rockefeller, que tem muitos negócios aqui no Brasil e é uma das famílias mais poderosas do mundo. Então você, às vezes, talvez você se pergunte, por que um homem como um ministro, né, como o Alexandre de Moraes, ele tem essa coragem, essa audácia de tomar as decisões que ele está tomando, decisões que colocam em risco, e você se pergunta por que nada acontece com ele. Quero lembrar aos irmãos que até pouco tempo atrás nós fomos visitados por várias lideranças que vieram trazer recados para o nosso governo aqui, né? Os líderes da CIA, os comandantes da CIA, os líderes militares, né, do Pentágono, do norte-americano, vieram aqui trazer recados para o governo brasileiro, apontando para eles com quem que eles estariam mexendo, caso eles tentassem interferir nessa agenda. Então, a coisa é muito maior do que a gente imagina, certo? A gente precisa entender a geopolítica do mundo para que a gente possa entender em que momento nós estamos. Por isso eu coloquei aí, né, como tema, Brasil, prepare-se para a guerra. Eu venho falando já nas minhas lives, que quem conhece a estrutura da construção das guerras mundiais sabe que o que antecede uma guerra mundial é a preparação dos blocos. Se preparam blocos de países, esses blocos se reúnem e logo em seguida então estoura uma terceira guerra mundial. Para nossa surpresa, e talvez isso nós não esperávamos, o Brasil esteja no epicentro dessa terceira guerra mundial. O Brasil esteja no coração dessa terceira guerra mundial. E talvez você não entenda por quê. Assis, mas nós aqui no cantinho da América do Sul, nós que somos um povo pacífico, por que será que nós estaríamos nesse lugar? Por que você está falando que nós estaríamos nesse lugar? Mas nós estamos. Nós estamos principalmente por causa das nossas reservas e por causa da nossa geolocalização. Nós estamos porque o Brasil hoje é um país estratégico em termos de reservas. O Brasil é um país estratégico em termos de matéria-prima. O Brasil é um país estratégico em termos de alimentação no mundo. O Brasil é um país estratégico em várias questões. Então existe toda uma movimentação. Se vocês voltarem uns 2 anos atrás, vocês vão encontrar nas notícias, para isso você puxa um Google e você vai ver que eu tenho razão naquilo que eu estou falando, que houve uma intensificação de bases militares norte-americanas nos países ao redor do Brasil, no Paraguai, na Argentina, em outros lugares. Então, essa movimentação militar, ela já está acontecendo de todos os lados, tanto por parte do Brasil, como por parte dos adversários, né? E hoje, eu não sei se você consegue acompanhar o que está acontecendo, mas vocês imaginem, amados, se o próprio Estados Unidos sucumbiu a esse poder, e que eu falo esse poder, não é um poder meramente socialista, não estou falando só de uma ideologia, eu estou falando de uma agenda que é bem maior do que essa. É uma agenda global que se chama uma nova ordem mundial. Inclusive, essa semana, mais uma vez, o Macron fez declarações acirradas dizendo que ela está sendo implantada efetivamente, certo? Ela está sendo implantada. E a base para que a gente possa entender isso não é só as movimentações militares, mas você precisa entender que a partir de um contexto humano, se a gente fosse ver a partir de um contexto humano, a gente estaria perdido. Por que eu falo isso? Ora, se você entende que a maior potência mundial militar, que é os Estados Unidos, foi dobrado por essa facção oligarca internacional, mundial, e foi destruído, porque eu não sei se você acompanha, mas os Estados Unidos está literalmente dividido, destruído, despedaçado, desconjuntado. A Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste, certo?
e os Estados Unidos está dividido. E quem fez essa divisão foi exatamente esse grupo que comanda através de uma das ferramentas fortes, né, desse grupo é o Fórum de Davos, Fórum Econômico Mundial. Não o fórum em si, lá é só a incubadora das ideias, mas é a partir do Fórum Econômico de Davos, que acontece todo ano em janeiro, que essas ideias são disseminadas, essa agenda é feita, existem algumas reuniões, entre elas uma outra reunião importante onde essas decisões são tomadas, a reunião dos Bilderbergs. E hoje a gente já percebe que isso não é uma teoria da conspiração por causa de todos os fatos que estão acontecendo aí. E existe por trás disso um investimento pesado de homens que comandam a economia mundial, por isso sustentam. Se você buscar entender o que eu estou falando, pesquisa só a pessoa de George Soros. Só pesquisa George Soros e você vai entender o quanto esse mega milionário, esse multimilionário tem investido em eleições como França, interferindo nas eleições diretamente, França, Argentina, agora Brasil. Então existe um investimento pesado desses grandes oligarcas para que eles possam tomar essa nova ordem, tomar através dessa agenda progressista as nações. E o Brasil está se interpondo no caminho. Então eu venho falando já também há muito tempo e você não vai encontrar ninguém falando o que eu vou falar agora. Talvez poucas vezes eu falei isso em público, mas eu vou falar agora publicamente para você. Eu tenho defendido duas coisas que você não vai encontrar quase ninguém falando. E muita gente até pouco tempo atrás... Olha aí, ó, que boa notícia. Não que eu queira que ele tenha morrido, tá, Raíssa? Mas isso prova para nós que o Senhor está interferindo poderosamente em algo que está acontecendo nas nações. Por quê? Porque o Soros é um dos maiores investidores dessa agenda, né? Eu não sei se isso é verdade, é até interessante, né, que se você tiver a fonte, você coloque aí para os irmãos. Inclusive, irmãos, quero dar uma orientação para vocês. Eu sei que quando a gente fala desses assuntos, surgem bastante dúvidas e bastante comentários. Então, se vocês querem tirar as dúvidas e colocar os comentários, coloquem aqui nesse balãozinho que tem o pontinho de interrogação, porque nos comentários eu acabo perdendo. Nem sempre eu consigo ler o que está escrito ali para não perder aquilo que eu estou falando, certo? Mas tem duas coisas que eu tenho repetido aqui constantemente. Primeiro que em 2015 nós giramos uma chave, mudou-se um ciclo, começou-se a era messiânica. O que é a era messiânica? A era que prepara para a vinda do Senhor Jesus e o aparecimento também, antes disso, do anticristo, certo? Então, desde 2015, por toda uma questão que não cabe aqui explicar agora, eu entendo que duas coisas aconteceram. Nós entramos na era messiânica e começou-se uma agenda específica daquilo que eu chamo de Terceira Guerra Mundial. Né? Uma Guerra Fria, em primeiro lugar, que agora se intensificou. E eu tenho repetido isso por várias vezes. A segunda coisa que eu tenho dito, e essa é muito importante que você entenda, é que nós já estamos dentro de uma intervenção militar no Brasil. Essa intervenção não vai acontecer. Na minha opinião, e eu posso estar errado, e você tem todo o direito de me chamar de louco se você quiser, mas eu quero que você faça isso com coerência, buscando as informações. Mas se você entende um pouco de geopolítica, entende um pouco dos acontecimentos do Brasil nos últimos anos, entende que apesar de nós não enxergarmos, existem vários agentes inteligentes e invisíveis que atuam nas nações, mesmo que a gente não veja, e um desses agentes é exatamente a inteligência militar, e não só a inteligência militar nacional, mas a inteligência militar internacional, certo? Que o tempo todo estão interagindo e interferindo nas decisões. Talvez você fale assim, não, mas a nação é soberana, o Brasil é soberano. Não se engane, meu amado. Existe, fora as instituições oficiais internacionais, como a ONU, por exemplo, como a Unesco, que faz parte da ONU,
e como tantas outras, o Fórum Econômico de Davos que eu citei aqui, o G20, o G7, o BRICS e tantas outras reuniões de instituições oficialmente que interferem na soberania das nações e interferem de maneira oficial, é só você perceber, por exemplo, como eles têm encurralado Israel nos últimos anos a partir das interferências, dos embargos, das sanções. Então essa é uma interferência direta que acontece nos países, tirando de certa forma a soberania. Mas além disso tem inteligências invisíveis que, por mais que a gente não perceba, também estão interagindo, também estão interferindo. Eu não sei se os irmãos sabem, e eu acho que isso é uma informação importante, porque isso desequilibra a ordem da economia mundial. Você sabia que existe mais dinheiro do mercado ilegal, do mercado negro no mundo hoje, do que dinheiro limpo? Hoje existe mais dinheiro sujo no mundo do que dinheiro limpo. Dinheiro do tráfico de arma, do tráfico de pessoas, do tráfico de órgãos, do tráfico de trabalho humano, da escravidão, certo? Do tráfico de armas, certo? Então, o montante, o volume dessas ilegalidades é tão grande que o dinheiro sujo é maior do que o dinheiro limpo. Só para você ter ideia, o dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas, isso é estatística norte-americana, tá? Para vocês não falarem que eu tô falando bobagem. O dinheiro arrecadado com o tráfico de drogas é maior do que o produto interno bruto norte-americano, que é um dos maiores do mundo, só para você ter ideia. Então, toda essa movimentação econômica ilegal gera desequilíbrio no mundo, porque interfere na soberania das nações. Eu não sei se você sabe que, por exemplo, no Afeganistão, a grande disputa ali não tem a ver só com a questão religiosa. O Afeganistão e o Paquistão são dois dos maiores fornecedores de ópio do mundo. As maiores plantações de ópio do mundo estão ali na região do Afeganistão e do Paquistão, certo? Então tem um interesse, né, do narcotráfico muito grande ali naquela região ali do Paquistão e do Afeganistão, certo? Então, meus amados, a gente não pode ser inocente com relação a isso. Por que eu estou falando isso? Por que eu falo que já existe uma intervenção militar no Brasil, já em andamento há muito tempo? A própria eleição do Bolsonaro, na minha opinião, é uma intervenção indireta do Exército. É só você. E isso nos dá, de certa forma, um certo tipo de tranquilidade com relação ao nosso posicionamento diante do quadro atual. Porque, oficialmente falando, você pode pensar assim, nós estamos perdidos, porque nós tivemos uma pós-eleição onde nós tivemos a eleição aí de um governo totalmente socialista, certo? E nós estamos vendo um emparelhamento, né, do judiciário com esse esquema, com esse sistema, ok? Então você pode dizer assim, estamos perdidos, mas não. Essas inteligências, elas estão funcionando. Essa intervenção indireta, ela já está acontecendo. Então hoje já existe dentro do governo um emparelhamento militar. E você não precisa ser inteligente para você perceber isso. Basta você olhar para o número de militares estrategicamente posicionados em funções estratégicas dentro do governo e em funções estratégicas dentro da federação, dentro dos estados. Também você pode olhar as movimentações que houveram do aparato militar nos últimos 4 anos. Então nós sabemos através disso que já existe uma guerra e uma contra-guerra acontecendo há muito tempo. É muito melhor do que a gente tenha essas intervenções de forma estratégicas e indiretas do que uma guerra civil. Então o que a gente está vendo agora é um acirramento. Por que nós estamos vendo uma parte? Por que nós estamos vendo uma parte
da estrutura de governo do Brasil, das instituições, como não só o judiciário, mas também a imprensa, né? A mídia aberta em geral, ela se posicionando de peito aberto, contrariando toda a lógica, todo o bom senso, não só a Constituição, né? É incrível, né? A maneira como as coisas estão sendo feitas, tão descaradas, que vai contra o normal, tão descaradamente contra o normal, e como que eles fazem isso de peito aberto e sem medo? Porque existe toda uma estrutura internacional de investimento. Eu não sei se os irmãos têm ideia da capacidade de investimento, por exemplo, de só uma família, dos Rockefeller. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que os Rockefeller lidam, com que eles lidam, né? Outra, a Pfizer, né? Não sei se os irmãos têm entendimento do tanto dos valores econômicos, do tanto de dinheiro que isso envolve, do tanto de dinheiro que isso movimenta. Certo? Por quê? Porque esses são os financiadores, são esses caras que estão ditando o que está acontecendo. Então, meus amados, por que eu estou trazendo e por que o tema aí da live é Brasil, prepare-se para a guerra? Porque nós estamos no momento das grandes definições, de o Brasil definir qual lado ele vai tomar. E para vocês terem ideia da importância disso, essa pressão para essa agenda acontecer, essa é uma agenda que está sendo imposta, tá? Já é uma terceira guerra mundial, porque é uma agenda que está sendo imposta. Qual que é o objetivo dessa agenda? Primeiro, reduzir, né, a população mundial. Essa é a maior de todas, há uma redução. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando o que está acontecendo na China. Nós estamos preocupados com o Brasil, mas o que os chineses estão vivendo é aterrorizante. Eu não sei se os irmãos sabem que 14 mil iranianos foram condenados à morte há 2 semanas atrás. 14 mil iranianos que se levantaram contra o governo estão nas ruas, foram oficialmente, foi decretado oficialmente a pena de morte para todos eles. Então essa ação, eu estou falando de 2 situações, mas são milhares ao redor do mundo. Estão tendo intervenções civis, militares, no mundo inteiro. A própria guerra da Ucrânia, ela está sendo estimulada. Agora foi provado, né, a Rússia, né, está dizendo que consegue provar que a explosão que impediu, que destruiu, que sabotou um dos maiores caminhos por onde, gasodutos, né, por onde vai o gás da Rússia para a Alemanha, foi sabotado pelo Reino Unido. Certo? Foi sabotado pelo Reino Unido. Então, nós estamos sendo provocados a uma guerra mundial. Nós estamos sendo provocados mundialmente, está sendo investido para que essa guerra aconteça. Só que o Brasil é extremamente estratégico. Eu falei, por uma série de fatores. Então, essa guerra que está tendo não se trata de uma ideologia nacional contra um governo, uma resistência nacional. As pessoas estão na frente dos quartéis agora, elas não estão defendendo só as nossas fronteiras, elas estão defendendo outras nações sem saber. Eu não sei se você sabe também o número de portos que a China adquiriu nesses últimos anos. Então, a China fez um aporte em infraestrutura internacional gigante e uma movimentação, não sei se vocês estudam também, para entender a distribuição militar, né, do poder bélico militar espalhado pelo mundo, mas um dos maiores, inclusive dentro da África e alguns lugares estratégicos no Oriente Médio, é da China. A China comprou infraestrutura, principalmente marinha, nesses últimos anos, grandes, né? Então nós temos aqui a China dentro do Brasil em vários portos. Se eu não me engano, de Paranaguá, de Itajaí, aqui no sul. Desculpa, irmãos, que eu estava bastante gripado, saindo de uma gripe, então por isso que eu estou tossindo bastante. Mas enfim, por que é importante que a gente entenda isso e o que isso se encaixa dentro das escrituras? Nós temos 3 países no mundo
que possuem profecias abundantes e fortes com relação ao seu papel nos últimos dias. Principalmente 3, que estão fora do eixo do Oriente Médio. Por quê? O eixo do Oriente Médio, a gente vê lá na guerra de Gog e Magog, e na grande parte das profecias sobre os fins dos tempos, que toda aquela parte ali da Turquia, Líbano, Irã, Iraque, Oriente Médio, o miolo do Oriente Médio ali, estão envolvidos com as profecias dos últimos dias. Israel, não preciso nem citar, que é o relógio principal, mas fora essas nações, 2 nações que têm recebido durante a história o testemunho de vários profetas, um papel muito importante nos últimos dias é o Brasil e os Estados Unidos. Então o Brasil e os Estados Unidos receberam durante a história inteira da igreja várias profecias, grandes profecias, dizendo que nos últimos dias seriam levantados para um grande avivamento, um grande e último avivamento, certo? Então nós somos precursores para esse tempo. Nós somos levantados por Deus para sermos precursores nesses dias. Então é fato que de alguma maneira Deus está... Escuta o que eu estou te falando, isso aqui é uma chave para você entender o que está acontecendo no Brasil agora. Deus está limpando o Brasil. Deus está limpando o Brasil. Então o que isso significa? Se tivessem derrubado, por exemplo, um homem como Alexandre de Moraes há uns 2, 3 anos atrás, quando ele começou a incomodar, jamais nós veríamos toda a movimentação e não teríamos nem noção do tanto de pessoas que estavam envolvidas nas sujeiras todas. Mas como não foi derrubado lá atrás, e ele está agindo como se fosse faraó, estava até falando com o Fabrício agora, do Reino 360, e o Fabrício falou assim, o Alexandre ele tá se comportando como faraó. Cada vez que Deus traz uma praga, ele endurece mais. E por que Deus faz isso? Para mostrar aonde estão escondidos os que têm conchavo, aonde estão escondidos os criminosos, aonde estão escondidos... Há um tempo atrás se falava assim, o envolvimento do PT com o PCC, com o Marcola, mas eram só especulações. Hoje é público. Hoje a gente vê Marcola abraçando o Lula. Então hoje não está mais escondido. E por quê? Porque cada vez que o Alexandre de Moraes é provocado, ele responde mais duro. E cada vez que ele responde mais duro, mais coisas vêm à tona. E vindo à tona, essas coisas podem cair. Então eu acredito que Deus está fazendo uma grande faxina no Brasil. E na hora que ele passar a água, na hora que ele passar a vassoura, na hora que ele passar o rodo, toda essa catrefa vai cair. E nesse contexto todo que eu estou trazendo, é muito importante que nós, como igreja, tenhamos a posição certa diante do Senhor. Tem algumas imagens que têm marcado meu coração nesses dias. Eu acho que um dos maiores poderes que a igreja carrega é o poder da oração. E eu tenho dito que a igreja tem uma dimensão certa onde ela deve lutar. O Estado e a igreja podem caminhar junto. Não vejo problema nenhum disso. Mas a igreja tem uma dimensão onde ela luta e o Estado tem uma outra dimensão onde ela luta. Então a igreja luta nas dimensões espirituais, enquanto o Estado luta nas dimensões legais, no executivo, no legislativo, no militar. Então o papel militar não é da igreja é o papel espiritual. Certo? Então o que nós estamos vendo? Tem imagens que ficam, eu vi uma imagem hoje de uma senhora de joelho no meio de uma enxurrada, de uma chuva, orando em frente ao exército em Brasília. E eu fico imaginando se eu sou Deus, sentado no meu trono de justiça, e eu oro a oração daquela mulher, desesperada, orando no meio da chuva, como eu responderia àquela mulher, se não com compaixão, se não com misericórdia, se não com zelo, se não com ira, com vingança. E nós lemos aqui agora, no Salmo, no livro de Salmos, o texto dizendo que Deus não confabula com nenhum tipo de ação que seja feita de maneira ilegal, de maneira injusta.
Então, o papel da igreja nesses dias é se fortalecer e fortalecer os lugares espirituais, é clamar, é incomodar os céus com o choro, com o clamor. Como que Deus interfere quando o povo de Israel sai do Egito? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Se eu não me engano, foi o Salmo 94 que eu li, irmã. Deixa eu voltar aqui. Eu já te falo. Deus ouviu o clamor do povo. Salmo 94, mas principalmente o versículo 20, que fala assim, ó. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Esse texto, principalmente, versículo 20, certo? Salmo 94, versículo 20. Então, Deus, ele não se associa com o trono de iniquidade. Ele não se associa com quem forja o mal usando a lei como pretexto, certo? E é isso que está acontecendo agora no Brasil. Né? Estão usurpando da lei e até da Constituição como pretexto. Uma das grandes ferramentas usadas, né, pelo socialismo, pelo comunismo, é apontar o que eles fazem para o inimigo, dizendo que o inimigo está fazendo. Então, o antidemocrático não são eles. Então, eles acusam os de direita de antidemocrático, né? Essa é uma ferramenta, isso é uma arma que eles usam. Isso é uma retórica que eles usam. Isso é uma narrativa que eles usam para tentar confundir as pessoas, né? Se eu não me engano, Stalin ele tinha um ditado que falava, olha, engane, fale a mentira até que a mentira se torne uma verdade, certo? Então, esse é uma máxima deles. Fale uma mentira até que uma mentira se torne uma verdade. Agora, o nosso papel, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a nossa guerra é dobrar os nossos joelhos e orar. E eu não quero dizer com isso que a gente tem que ser isento. Pelo contrário, o Senhor, ele abomina a injustiça. O Senhor, ele abomina a iniquidade. O Senhor abomina o derramamento de sangue. O Senhor abomina a violência. O Senhor abomina tudo o que ofende a sua natureza. Então é claro que Deus vai interferir. Mas cabe a nós, como igreja, nos posicionarmos nos lugares corretos. Então, irmãos, nesses dias, sim, está para acontecer algo no mundo físico. Está para ser tomada uma decisão no mundo físico. E essa decisão, ela já foi tomada lá atrás. Ela só vai ser executada agora. Essa operação, ela só vai ser executada agora. Ela só vai ser definida agora. E eu digo para vocês uma coisa. Por isso que eu falo que é importante a gente entender as profecias, para que a partir das profecias a gente possa discernir os acontecimentos. Se a gente não entende as profecias, a gente não vai discernir os acontecimentos. Agora, uma das questões que a gente precisa ver com cuidado, com carinho, é que quem é que hoje está resistindo bravamente, por incrível que pareça? E aí que nós precisamos ter cuidado para avaliar. Por quê? Porque muitas pessoas acham que é a briga de um lado contra o outro lado. Ou seja, vou falar de formas mais claras aqui, da direita conservadora contra a esquerda socialista. Então essa é a nossa ideia. A direita conservadora vai derrotar a esquerda socialista. Mas a grande verdade é que esses dois lados, teoricamente democráticos, republicanos, um fala que é democrático, outro fala que é democrático, eles estão debaixo de um mesmo sistema. E quando nós colocamos a nossa esperança nesses extremos, nesses partidos, nesses lados, nós não entendemos o reino. O reino está acima disso. O Senhor é o Senhor das nações. Uma outra coisa que eu tenho que repetido aqui, que os irmãos precisam entender, existe um rei humano governando as nações. O nome dele é Jesus. Yehoshua HaMashiach. Existe um Deus assentado num trono que ressuscitou diante do testemunho de milhares de pessoas, em Atos 2, que foi elevado ao céu, em vida, ressurreto, em matéria, físico, que está assentado num trono, reinando sobre as nações da terra. Então, esse rei toma decisões. É lá na sala do trono que as decisões autorizadas estão sendo tomadas. Nós não podemos esquecer que tem um trono assentado no Monte Sião, que é o que as Escrituras ensinam.
Então você acha que mesmo que ele vai concordar com a falta de juízo, ele vai concordar com a falta de justiça, ele vai concordar com a injustiça? Não vai, as escrituras dizem, beijem os filhos, e a gente leu isso aqui também, Salmo 2, beijem o filho para que ele não fique irado. Vamos aqui, ó, Salmo 2, olha isso, gente, olha o que fala, e isso é um legado seu, isso é um legado meu. Porque a Bíblia diz, né, que o legado de Jesus, a herança de Jesus, ele dividiu conosco. Então, quando o Salmo 2 diz que as nações se reúnem, certo? Se amotinam, imaginando coisas vãs, é o que está acontecendo agora, certo? E eu não estou falando só dessa agenda. A ONU já é uma organização construída para que preparasse o governo do anticristo. Certo? A Liga das Nações já foi feita para trazer uma falsa paz. Você sabe qual foi um dos slogans da ONU durante o tempo todo de existência dela? Paz e segurança. Se você procurar nas matérias, nas notícias, no decorrer dos anos, a frase que mais foi repetida na existência da ONU vai ser paz e segurança. Nós existimos para garantir a paz e a segurança. Certo? E trouxe para a terra uma falsa paz e segurança. Ok? Agora, o que a Bíblia diz? Que as nações elas se congregam contra o povo de Deus. E que elas se congregariam contra o povo de Deus. Agora, não esqueçam, irmãos, que o último império que aparece na estátua de Nabucodonosor, o império feito de ferro e barro, ele recebia uma pedrada nos seus pés e derrubava toda a estrutura da estátua. Toda a mentalidade que vinha da cabeça babilônica, certo? Toda a força que vinha do peito grego, toda a construção imperial, ela seria derrubada nos últimos dias por uma pedra. O nome dessa pedra é Jesus. E essa pedra cresceria e se transformaria numa montanha, certo? E o nome dessa montanha é Reino de Deus, ok? Então, nós não podemos esquecer disso. Às vezes a gente esquece e acha que nós estamos desgovernados. E nós não estamos. O Senhor é soberano sobre todas as nações da terra. E Ele governa e é um homem. Agora, quando eu falo o Senhor é soberano, eu não estou falando de um Deus invisível. Eu não estou falando de uma força sobrenatural. Eu estou falando de um homem chamado Jesus. Existe um homem feito de carne e osso, chamado Jesus, assentado num trono, respirando, comendo, quer você acredite ou não, reinando e tomando decisões. Ou você acha que Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás, foi tirar férias em algum lugar e ele esqueceu das promessas do Pai? Claro que não. Então, se Deus cumpriu todas as suas profecias até a primeira vinda de Jesus, literalmente mais de 4.000 profecias se cumpriram na pessoa de Jesus, confirmando que ele era o Messias, 4.000 profecias em 4.000 anos, feitos por homens diferentes, de lugares diferentes e compiladas num livro, aconteceram. Você acha que esse mesmo Deus esqueceu do seu plano final? Claro que não. Então Jesus, o homem, continua reinando. E eu quero colocar isso na cabeça de vocês hoje em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus não é uma força, Jesus não é um homem que viveu há 2000 anos no passado, não. Jesus está vivo agora, reinando agora, ele está lá deliberando, ele não está no Palácio Itamaraty, ele não está na Casa Branca, ele não está no Kremlin, ele está na sala do trono, diante de um conselho de 24 anciãos, olhando para o que está acontecendo no Brasil, olhando para o que está acontecendo em Israel, e ele tem um plano, ele tem um planejamento. Ele diz que a Nova Jerusalém, a capital mundial, desceria do céu e tomaria um lugar no Oriente Médio, quer eles gostem ou não. Certo? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração, meu irmão. Você já percebeu que nos últimos anos os grandes líderes têm se perpetuado no poder? Homens como Putin, estão lá não sei quantos anos, já mais de 20. Homens como Xi Jinping, Kim Jong-un, eles estão se perpetuando no poder. Por quê? Porque existe uma agenda. Então, eles não querem
de maneira alguma que o poder saia da mão deles, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. E aqui no Salmo 2 fala assim, ó, no final fala assim, ó: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O Pai estava falando isso para Jesus. Então o Pai deu a Jesus todas as nações da terra. Lembra quando Satanás, em Marcos 2, oferece para Jesus, né? Tá vendo todos os reinos do mundo? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Né? E o que Jesus fez? Ele falou, não, eu não vou adorar ninguém. Por quê? Porque já era dele, as nações já eram de Jesus. Os reinos da terra já vieram. O que aconteceu? O que foi cantado no céu quando Jesus cumpriu toda a palavra sobre ele? Os reinos da terra vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele reina soberanamente, certo? Agora, a melhor parte disso, meus amados, é que esse legado, essa herança é tua também. Ele dividiu com você. Então as nações são nossa herança. As nações são nossa por direito, conquistadas por Jesus, certo? Então quando ele fala assim, ó: tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então não tenha medo. Não fique com medo. E o Brasil tem... A única preocupação do Brasil e dos brasileiros deve ser: esteja do lado certo. Qual é o lado certo, Assis? É reconhecendo primeiramente o poder de Jesus como Senhor das nações. Qual é o lado certo, Assis? Buscando arrependimento e quebrantamento para que nós, os brasileiros, como nação, venhamos a buscar toda a autoridade, todo o poder daquele que é o único que pode dar. Quem é que é o único que pode liberar autoridade, poder e unção hoje para nós? Quem é que é o único que pode estender o seu cetro de justiça em nossa direção e falar assim: eu te dou toda a autoridade? É o Senhor Jesus. Nós não precisamos ser aceitos por nenhum tipo de poder humano. Nós já temos autorização de um poder muito maior do que o poder humano, que é o poder de Jesus. É a autoridade de Jesus que governa sobre todos os reinos da terra. O que nós precisamos é nos posicionar como herdeiros e não como escravos. Escravos têm medo dos seus senhores. Herdeiros reinam com seus pais. Então, você está agindo como um escravo ou como um herdeiro? Você está funcionando como um escravo ou como um herdeiro? Olha, hoje eu estava meditando com os meus filhos e com a minha esposa em João 11 e João 12. E eu não sei se vocês já perceberam a transformação da posição de Marta, de Lázaro e de Maria, de João 11 para João 12. Em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro, Marta vem correndo, desesperada, ansiosa, 3 quilômetros da cidade. Ela recebe a notícia que Jesus está chegando e Marta sai correndo para alcançar Jesus. Então, em João 11 você tem Marta correndo, Lázaro morto e Maria deprimida, triste, chorando, amargurada. Maria chega para Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ela e Marta falam a mesma coisa. Esse é o quadro de João 11. Quando o Messias aparece 4 dias depois que Lázaro estava morto. Então tem duas representações poderosas aí nesse texto. Marta, Lázaro e Maria representam, em primeiro lugar, corpo, alma e espírito. Marta, que é sempre a que está servindo, fazendo atividades, está correndo, representa a nossa dimensão física. Lázaro, que estava morto, que foi colocado dentro da pedra e ficou morto 4 dias, que representa 4.000 anos, representa a nossa alma, que está morta, que precisa de um Messias. Nós precisamos salvar a alma, por isso que a Bíblia fala. E Maria, que estava lá triste, deprimida, representa o nosso espírito, uma representação da vida espiritual. Mas elas também são símbolos de 3 elementos usados por Deus para transformar as nações. Que Marta representa a igreja, Lázaro representa o mundo, né, que está caído, e você já vai entender, e Maria representa Israel. Então, no capítulo 12, e por isso Jesus demora 4 dias para ir ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque ele veio no 4.000 ano. Para cada dia da semana profética, 1.000 anos. Então Jesus vem no 4º dia, 4.000 anos. E quando ele vem, ele tira a nossa alma. Ele ressuscita a nossa alma
certo? Ele retira a nossa alma do buraco, ele tira a nossa alma do precipício, ele tira a pedra e a nossa alma ressuscita. Por isso que a gente fala que tem que salvar a alma, porque a alma é que faz a ligação entre o homem espiritual e o homem físico. E o que acontece em João 12? João 12 aparece um outro quadro, né? E como é que aparece Marta? Marta estava servindo, Lázaro está sentado na mesa e Maria está derramando um nardo puro aos pés de Jesus. Então, olha a diferença do quadro. Lá no João 11, Marta estava correndo desesperada, sem saber o que fazer. Em João 12, ela está servindo Jesus. Lázaro estava morto, em João 11. Em João 12, ele está sentado na mesa, no lugar de comunhão, estava reposicionado. E Maria, que estava deprimida, agora está derramando nardo puro sobre os pés de Jesus. Então é isso que o Senhor Jesus, é essa mudança. Por isso, até o tempo mudou através de Jesus. É antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus reposicionou todas as coisas. Então a igreja é aquela que serve. O mundo precisa ser posicionado de novo na mesa de comunhão. Por isso Deus chama todas as pessoas de todas as nações para que sentem na mesa. Todos os que estão mortos, todos os que estão longe de Deus, Ele chama para sentar na mesa de novo. Esse é o Lázaro morto que Deus chama. Venha para a mesa de novo. Você é chamado para sentar na mesa. E Israel representa Maria, que tem um encargo sacerdotal, que tem um encargo profético da adoração, da intercessão, que está aos pés de Jesus. Esse é o Israel de Deus, é o povo que foi escolhido dentre todas as nações da terra, para intercessão e para adoração, para ficar aos pés de Jesus, servindo Jesus. Então, nesses dias, o Senhor está reconstruindo essa identidade, onde no físico você serve, na alma você tem comunhão e no espírito você adora. Vou repetir. No físico você é Marta, você serve. Na alma você é Lázaro, você senta na mesa e come, compartilha com Jesus de tudo que ele tem. E no espírito você é Maria, você adora, você intercede, você convive com ele, derrama, reconhece quem ele é. Deus quer reconstruir essa estrutura. Deus quer te reposicionar nesse lugar. Deus quer te reposicionar a sua identidade de filho, não de escravo. Para que quando você olha esse quadro mundial, você não fique com medo. Agora eu quero voltar no início da live, quando eu falei que antes do segundo turno, da primeira vez que Bolsonaro ia ser eleito, lá, e todo mundo concorda, todos os cristãos pelo menos concordam que Bolsonaro só foi colocado lá porque Deus quis. Ele não tinha competência, ele não tinha carreira, ele não tinha currículo para estar no lugar onde está. Você pode gostar ou não pode não gostar do que eu estou falando, mas Bolsonaro não tinha competência, não tinha currículo, não tinha carreira, não tinha histórico para sentar na cadeira de presidente, não tinha história para sentar na cadeira de presidente. Quem colocou Bolsonaro lá foi o Senhor Jesus. Foi ele que colocou porque ele quis. A Bíblia diz que Deus tira reis e estabelece reis. Ninguém se assenta em nenhum trono de governo se não for permitido pelo Senhor. Ele é soberano sobre todos os reis da terra. Certo? Então, quando ele colocou lá atrás, ele disse para nós, como igreja, eu estou dando testemunha, que ele estava posicionando os anjos nas fronteiras do Brasil. E se naqueles dias Deus falou para nós, e mais uma vez eu falo, não falou para mim, eu não estou falando assim, olha, eu sou um profetão, vidente, que tive uma revelação única do Senhor, que o Senhor não falou para mais ninguém, não. Um testemunho de mais de 20 irmãos entenderam, discerniram e viram a mesma coisa. O Senhor defendendo as fronteiras do Brasil. O Senhor posicionando os anjos para defender as fronteiras do Brasil. Agora, lá atrás a gente não entendia por que Deus está mandando os exércitos celestiais para defender as fronteiras do Brasil. Hoje nós entendemos. Então não tenha medo, eu estou te dando testemunho. Deus está defendendo as fronteiras do Brasil. E no ano passado, em setembro do ano passado, eu estive lá em Pará, em Belém do Pará, onde também teve um monte de manifestação sobrenatural de Deus. E nós estávamos com uma equipe orando também às margens do rio.
e lá nós vimos a mesma manifestação do mesmo arcanjo, só que dessa vez ele não estava com uma espada, dessa vez ele estava dançando e celebrando. Então o que eu creio? Que Deus está defendendo as fronteiras do Brasil e que sim, vai ter uma guerra e muita gente vai cair. Vai ter uma guerra e Deus vai fazer uma faxina. Não, vai fazer não, está fazendo uma faxina e vai cair muita gente, quer queira ou quer não. E não só ele vai fazer uma faxina na política, não só ele vai fazer uma faxina na cultura, ele vai fazer principalmente uma faxina na igreja. Ele vai tirar da igreja tantos idólatras que estão se posicionando da maneira errada. Ele vai tirar das igrejas tantas pessoas que não conseguem enxergar o plano de Deus para as nações. E o Brasil está sendo levantado mundialmente como um exemplo. Como um exemplo. O Brasil está sendo levantado mundialmente. Você já percebeu que o Brasil é um país que tem um carisma mundial? Você viu como é que estava o estádio ontem de 80 mil pessoas lá no Catar? Você viu como é que estava? Verde e amarelo inteirinho. Sabe do que? De indianos, de afegãos, iranianos, catares, todos torcendo pelo Brasil, porque existe uma unção de graça, existe um carisma da parte de Deus pelo nosso país para manifestar o seu poder nos últimos dias das nações. Então não tenha medo, porque nós temos sobre nós uma unção de João Batista para preparar o caminho do Messias nos últimos dias. Assim como na primeira vinda Deus preparou Israel, nos últimos dias Deus está levantando o Brasil para declarar às nações quem é Deus. E sabe o que vai acontecer agora? As nações vão olhar para o livramento que Deus está dando para o Brasil e vão falar: nós queremos esse Deus. Mas a igreja precisa ser gloriosa no Brasil. A igreja precisa ser protagonista no Brasil. A igreja precisa ganhar um posicionamento para que quando aconteça, as nações percebam e deem a glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles fizeram nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, foram lá e tomaram o poder. Literalmente tomaram o poder. Foram lá na França, tomaram o poder. Foram na União Europeia, tomaram o poder. Certo? Estão tomando poder, mas chegaram no Brasil e não estão tomando poder. Sabe por quê? Porque aqui existe um povo que continua dobrando os seus joelhos e buscando ao único que é digno de receber a glória, o poder. É isso. E nós precisamos entender isso, porque nós seremos testemunhas se nós entendermos isso. Todos olharão para nós e ficarão atônitos. Como uma nação tão pequena, um povo tão desprezado, como pode um povo que era de terceiro mundo estar agora sendo exemplo para as nações, estar sendo protagonista para as nações? Como que pode? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Pode vir alguma coisa boa do Brasil? Pode vir alguma coisa boa, o Brasil pode ser protagonista. Eu estou dizendo, meus irmãos, o Brasil foi preparado para esse tempo. E tudo o que está acontecendo, todo o tombo que vai acontecer agora, é para manifestar a glória de Deus. É para manifestar a glória, e não só isso. E não só isso, para que Israel, e agora eu estou falando de Israel geográfico, olhe para o seu irmão Brasil e fale assim: realmente o Deus que o Brasil serve é o Deus que nós queremos. E esse Deus é um judeu, o nome dele é Jesus. Eles precisam reconhecer que um judeu que saiu de Israel, certo? Governa as nações. E o Brasil tem um chamado poderoso para mostrar isso para as nações nesses dias. Agora, a igreja precisa se posicionar com um sentimento de arrependimento, quebrantamento, oração, adoração e levantar o nome de Jesus. Levantar o nome de Jesus. A guerra está pronta, já está preparada, já vai acontecer. Pode ter certeza. Você vai ver muita gente caindo agora. Uma coisa eu te digo, certos homens da nossa nação não se livram mais nem do juízo de Deus, nem da justiça dos homens, não vão escapar. Pode ficar tranquilo com o que eu estou falando. E agora eu estou falando profeticamente. Não vão escapar. Sabe por quê? Porque existe milhões de pessoas orando de maneira honesta, de maneira totalmente entregue. O Senhor levantou
uma Maria que chora, e o nome dela é Brasil. Brasil é uma Maria que chora aos pés de Jesus. E nós estamos nos juntando nesse tempo, nesse lugar, para permanecer chorando, não só como Maria, mas permanecer como Esther, até entrar na presença do rei e ver ele estender o seu cetro majestoso, o seu cetro poderoso sobre nós. Então não tenha medo, não tenha medo. Nós vamos ver a poderosa mão de Deus operando sobre nós esses dias. E eu quero encorajar você. Eu quero que esse espírito de encorajamento venha sobre você, para que você entenda que você foi feito para reinar com Cristo, que você não precisa ter medo. Eu oro para que o Espírito Santo se levante no lugar onde você está e encha o seu coração com sabedoria, com entendimento, para que você possa perceber aquilo que Deus está fazendo. Não tem a ver com nenhuma sabedoria humana, não tem a ver com nenhuma estratégia do homem, tem a ver com uma agenda divina. Ou você acha mesmo que Deus não separaria para ele nesses últimos dias uma remanescente? E nós glorificamos a Deus porque nas nossas raízes ele escolheu que houvesse a santa semente daqueles que são separados pelos descendentes de Jesus. Aqueles que são separados pelos descendentes de Jesus. Agora existe um espírito de engano muito grande agindo no Brasil. Um espírito de engano. E Deus está fazendo uma divisão, está separando os bodes das ovelhas. Perceba que em Mateus 25, a partir do versículo 31, Deus separa nações. Deus não separa pessoas. Deus escolhe nações. Vamos lá para Mateus 25, para você ter consciência daquilo que eu estou ensinando, daquilo que eu estou falando. Aleluia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes às suas esquerdas. Então, meus amados, quando Jesus vier, ele vai trazer nações. A Bíblia fala, de todos os povos, tribos, raças e línguas se reunirão. E a minha pergunta é, para que o Brasil foi chamado? Ou você acha que Deus tem predileto? Você acha mesmo que Deus só levantou Israel e mais nenhuma outra nação na terra? Claro que não. Deus tem homens escolhidos em vários lugares. Outra coisa, Deus espalhou o seu registro, o seu DNA, a sua gene, a sua genética por todos os povos da terra. E nós somos descendentes de um povo comprado, lavado, adquirido e transformado pelo sangue puro de um único homem, o último Adão, chamado Jesus, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Então, amados, não tenha medo, não tenha medo, certo? Porque nesses dias o Senhor levantou o Brasil para que ele seja testemunha para as nações. O Senhor levantou o Brasil para que seja testemunha para as nações. E é importante, é necessário que ele levante as vergonhas, que ele levante a sujeira, que ele levante a imundícia, que ele mostre aonde estão os corruptos, aonde está o ímpio, aonde está o iníquo, para que quando eles caírem, todas as nações deem glória ao Senhor Jesus. Todas as nações sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. Eu quero deixar essa palavra para você, para que você entenda. Primeiro, existe uma guerra acontecendo tanto no nível militar, e entenda, Deus está preparando. Outra coisa que eu não falei, mas que você precisa entender. Não pense que o Brasil está desprovido, primeiro, de condições de armamento bélico ou de alianças. Certo? O Brasil, e é isso uma oração que você tem que orar. Até se eu puder dar uma direção de oração, se você me permite. E ele eu gosto muito dessa frase, o Brasil foi escolhido. E que a gente não olhe isso com arrogância, olhe isso com humildade. Agora, se eu puder dar uma direção de oração, é que o Brasil esteja posicionado do lado certo, das nações certas, das nações que Deus separou, das nações que Deus preparou para comunicar a glória dele para esses dias, certo? Quem são
os aliados do Brasil? Com quem o Brasil tem aliança? São contra o Senhor ou a favor do Senhor? Agora, eu não estou falando agora de teocracia, não estou falando de uma nação inteira que tem Deus como rei, certo? Mas eu estou falando de nações que escolheram ouvir a palavra de Deus. Existe sim, Assis, nações inteiras que decidiram ouvir a palavra do Senhor. Eu sugiro que você adquira um livro do fundador da Jocum, do Loren Cunningham, chamado assim, O Livro que Transforma Nações. O Livro que Transforma Nações. Adquira esse livro se você puder, e lá o Loren, ele dá testemunho, ele conta várias histórias de nações que foram transformadas pela Bíblia. Nações que foram discipuladas pela Bíblia. E conforme a Bíblia foi introduzida nessas nações, a cultura mudou, a estrutura mudou, a vida mudou. Então sim, Deus vai separar as nações nos últimos dias. Eu quero trazer para você também um entendimento de 2 textos. Zacarias 14 diz que quando a nação não subir a Jerusalém na festa das bodas do Cordeiro para adorar ao Senhor, não virá sobre ela chuva, certo? E também diz lá em Apocalipse que no meio da cidade da Nova Jerusalém haverá uma árvore, a árvore da vida, cujas folhas servirão de cura para as nações, para curar as nações. Então, as nações têm um aspecto muito importante nas profecias bíblicas. Eu não sei se você sabe, mas o próprio Israel está tentando juntar as 70 nações que são descendentes de Noé, são os netos de Noé. 70 nações. Certo? Então, meus amados, existe Apocalipse 22, Zacarias 14 e Apocalipse 22. Existe um chamamento para as nações. Existe um propósito para as nações. O Senhor dividiu os povos de maneira que Ele, através da sua soberania, trouxesse o conhecimento do seu reino para as nações. Então, se você puder orar, ora para que assim como quando o Senhor decidiu que o Brasil fosse colonizado, que o Brasil fosse que iniciasse através de uma descendência judaica, na sua maioria, assim também ele preparou o Brasil para um propósito específico nesses últimos dias. Amém, amados? Nós oramos em nome de Jesus para que os propósitos de Deus para o Brasil como nação se cumpram. Nós oramos para que no nome de Jesus os propósitos do Senhor nesses dias resplandeçam como uma candeia que brilha no momento mais cheio de trevas nas nações. Nós oramos para que o Senhor posicione os brasileiros ungidos, os brasileiros santificados, homens e mulheres de oração, homens e mulheres com um coração sincero, em posições estratégicas, em nome de Jesus. Nós oramos para que haja no meio de todas aquelas pessoas que estão lá no Catar, que sejam abençoadas por algum brasileiro, que fale para eles do Evangelho. Nós oramos por essa última onda missionária que vai invadir as nações, que vai impactar as nações, e que o Brasil seja protagonista nessa onda missionária, que haja um grande preparo, que haja um grande treinamento, uma grande unção, um grande avivamento, um grande envio de missionários brasileiros. Nós oramos para que o Espírito Santo provoque profeticamente cada irmão que assistir essa live, cada irmão que entender o que está sendo dito nessa live, para que entendam o posicionamento. O Senhor continua sendo rei de nações. O Senhor continua orquestrando nações. E para que, Senhor, haja um discernimento espiritual, porque quem convence é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos para que venha o teu reino sobre o Brasil. Venha o teu reino sobre o Brasil. Nós nos posicionamos agora, Senhor. Eu me posiciono agora, Senhor, em nome de Jesus. Venha e manifesta a tua glória, Pai. Venha e manifeste a tua glória no Brasil.
Alcança os meus irmãos, Pai, com sabedoria. Alcança os meus irmãos, Pai, com graça. Alcança os meus irmãos com esperança, Pai. Eu oro em nome de Jesus. E nós te pedimos perdão, Pai. Perdão primeiro pela nossa ignorância, pela nossa falta de conhecimento. A tua palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que você traga conhecimento, Pai. Traga conhecimento em nome de Jesus, para que o povo possa entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ministra conhecimento a esse povo. Eu oro por conhecimento profético. Eu oro, Senhor, para que você desobstrua, Senhor, os ouvidos de todos os ruídos de incredulidade, de medo, de morte, de desesperança, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que você traga consistência, consciência, revelação, sabedoria, entendimento, Pai, no povo brasileiro. Eu oro para que você levante uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, uma igreja corajosa, uma igreja destemida. Eu oro para que você espalhe esse espírito profético. Eu oro, Senhor, para que haja, sim, um avivamento, Pai, que traga coragem e entendimento, Pai, e que transforme as pessoas individualmente. Eu oro por sinais e maravilhas. Eu oro por uma grande transformação, trazendo alegria, paz e esperança. Eu oro por alegria, paz e esperança. Eu oro para que você traga todo o recurso no céu e na terra, para que essa igreja possa gerir, possa ser uma igreja, Senhor, que cultive, que exerça poder, que exerça autoridade. Levanta homens e mulheres, Pai. Reproduza, Senhor, segundo a sua espécie, que cada um reproduza segundo a sua espécie, e a nossa espécie, a nossa semente, é uma semente messiânica, então que nós possamos reproduzir de acordo com a nossa espécie, a semente messiânica, que nós possamos gerar frutos, dar frutos de acordo com essa espécie messiânica, com o poder desse sangue messiânico, com a autoridade desse nome messiânico, com esse DNA, com essa autoridade. É isso que nós geramos e pedimos que você ative na mente, na alma, no espírito. E é por isso que nós te adoramos de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, crendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Aquele que escolheu o Brasil no passado é o mesmo que vai posicionar o Brasil. E nós liberamos agora o Brasil. Liberamos o Brasil agora, para que venha, inicie agora. Inicie agora, Pai. Senhor, a movimentação dos seus anjos. Nós liberamos como um só homem. Nós te pedimos, Senhor, esses anjos, Senhor, esses exércitos celestiais que você posicionou nas fronteiras do Brasil. Movimente esses exércitos agora, Senhor, contra todos aqueles que têm tentado oprimir, Pai, o teu povo no Brasil. Que tem tentado conspirar contra a tua igreja no Brasil, que tem tentado conspirar contra o povo brasileiro, que tem se levantado, Senhor, espírito de engano, espírito de confusão, espírito de mentira. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, envia os seus anjos agora, Pai, e começa uma varredura, começa a partir de agora, Senhor, uma faxina, dá ordem para que se inicie, libere agora, Senhor, toda a expectativa que está guardada nos brasileiros, comecem a ver agora o Senhor agindo, para que saibam que você é o Senhor do Brasil. Para que entendam que você é o Senhor do Brasil, que você tem toda a glória, que você tem todo o poder, que você tem toda a soberania, que você é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Senhor, dá ordem aos teus anjos agora, Senhor, para que se movimentem, Pai. Mostre a tua glória. Senhor, você disse: anuncie o grito de guerra dos últimos dias. E nós estamos aqui provocando profeticamente cada irmão, cada irmã, para que, Senhor, entendam que Deus está dando um grito de guerra, que o chofar está sendo tocado. O chofar está sendo tocado. E nós tocamos o chofar nos lugares espirituais agora, para que haja uma grande movimentação, uma grande limpeza, uma grande faxina na política brasileira, na igreja brasileira, na cultura brasileira. Senhor, nós oramos agora, Senhor, faça uma grande faxina.
Senhor, levanta mesmo as vergonhas e destrona, derruba os inimigos do teu amor, derruba os inimigos da tua justiça, derruba os inimigos do teu filho, aqueles que conspiram contra a movimentação messiânica, aqueles que conspiram contra o surgimento, o aparecimento messiânico nas nações. Derruba agora, destrói agora, destroniza agora. Os amigos do crime, os amigos dos assassinatos, os amigos do derramamento do sangue inocente, destrói, destroniza agora, Pai. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos como um só homem e liberamos essa palavra. Cremos no Senhor, cremos naquilo que você está fazendo. Espalhe essa chama, Pai. Comunica com os meus irmãos os teus planos de paz sobre o Brasil. Nos posiciona de maneira que nós possamos sustentar a volta dos judeus para Israel. Nos posiciona para que nós estejamos no lugar certo, na hora certa, Senhor. Senhor das nações. Nós clamamos, Espírito Santo. Nos ensina a estar no lugar certo. Senhor, coloca estrategicamente homens comprometidos com o Senhor. No Itamaraty. Coloca homens comprometidos com o Senhor, não importa se cristão ou não, não importa quem, é o Senhor quem escolhe, assim como você levantou Ciro. Nós não estamos pedindo, Senhor, que você coloque evangélicos, porque você não é evangélicos, mas nós pedimos que você coloque homens escolhidos por você. Não importa quem eles sejam, mas que sejam como Ciro, que sejam como Neemias, que sejam como Esdras, que sejam como Daniel, homens posicionados pelo Senhor no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É isso que nós oramos. Provoca em cada cidade um povo que se levante para orar com o coração quebrantado. Provoque em cada cidade, em cada casa, homens e mulheres que se levantem. Nós convocamos os lugares espirituais agora. Nós damos uma ordem espiritual e profética nos lugares espirituais. Levante os guerreiros. Levante aqueles que você tem preparado para a última hora, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, porque cremos no que você está fazendo no Brasil. Cremos nessa faxina que você está realizando no Brasil. E o adoramos, Pai. Espírito, sim. Surpreende-nos, Espírito. Mostra aquilo que você está fazendo no Brasil. Sim, provoca os meus irmãos com o teu brado de guerra. Faça eles ouvirem o som do chofar. Sim, que eles quebrem o cântaro. Senhor, é hora de você manifestar o seu poder em glória. E nós nos levantamos na autoridade do teu nome. Não no nosso próprio conhecimento, mas na autoridade do teu nome. Nós nos levantamos, Yehoshua HaMashiach. Você que está sentado no trono de glória e tem uma coroa sobre sua cabeça. Nós nos levantamos, Pai. Estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Carabassurianda. Cremos que você continua fazendo. Cremos que você vai finalizar aquilo que você começou. Por isso nós nos levantamos, Pai. Por isso nós adoramos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a alcançar um coração sábio nesses dias. Ensina-nos a alcançar um coração sábio nesses dias. Em nome de Jesus, visita, Pai, cada fronteira do Brasil. Visita a fronteira do Brasil, Pai. Com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com o Chile, com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Bolívia, com o Suriname, com a Guiana Francesa, com a Guiana. Visita cada um dos 13 países, Pai, da América do Sul. Visita cada um dos 13 dos países da América Central. O Panamá, Nicarágua, Senhor, Cuba, Haiti. Senhor, nós liberamos uma palavra que você visite as nações. Que o Brasil cumpra o seu papel profético nesses dias. Senhor, que o Brasil cumpra o seu papel profético nesses dias, Pai. Espalha a tua chama, espalha o seu poder, espalha a sua glória e a sua majestade nesses dias. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos.
aqueles que passaram por aqui, aqueles que ainda passarão por aqui, aqueles que receberem essa palavra, que eles possam ser contagiados, cheios com esse mesmo fogo, com essa mesma certeza, com essa mesma unção, com esse mesmo pensamento, com esse mesmo espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou começar a responder aqui as perguntas que foram colocadas aqui no balãozinho, tá? Enquanto isso, eu vou fixar aqui nossa informação, o nosso contato. Se você sentiu do Senhor de nos abençoar de alguma forma, abençoar nosso ministério, nós temos grandes desafios. Todo mês a gente tem muitos desafios. Nós estamos nos preparando nos próximos dias para fazer uma ceia de Natal aqui na comunidade que a gente está inserido. Nós vamos auxiliar os irmãos ali e vamos também distribuir cestas básicas. Já conseguimos 100 cestas que vão chegar nos próximos dias e queremos somar com essas 100 outras cestas para que a gente possa abençoar a comunidade que a gente faz parte. Então, se você puder nos suportar, se você tiver uma palavra do Senhor para comunicar conosco aí daquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, nós somos agradecidos. E agora eu quero responder os irmãos, né? Aqui. Se Bolsonaro não se arrepender da consagração do Brasil à Rainha do Céu, não será juízo? Bom, talvez quem não esteja me acompanhando não entenda a pergunta da irmã, mas os decretos, nós recebemos uma direção do Senhor com relação especificamente a essa consagração que foi feita no dia 22, se eu não me engano, de outubro. E o Senhor nos deu uma direção de ir até Brasília, fazer uma revogação. A gente foi até questionado com relação a com que autoridade, com que poder nós podemos revogar, né, uma consagração feita por um presidente. Simples, com o poder dos reis, do Senhor Jesus, que deu a nós toda a autoridade e todo o poder. Quando Jesus, ele foi, antes dele ser elevado, ele falou assim, ó, todo o poder foi me dado no céu e na terra, e eu dou a vocês. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Então, com a autoridade do Rei dos Reis, que é Jesus, nós desfizemos essa consagração como corpo de Cristo no Brasil, como povo de Deus no Brasil. Nós fomos lá revogar essa consagração. Certo? E para isso nós não precisamos quebrar estátua, para isso nós não precisamos mandar um recado para a mídia. Nós fazemos isso diante de principados e potestades, assumindo a nossa posição como herdeiros, certo? Deixa eu falar uma coisa, porque talvez algum irmão incrédulo fale assim, mas que petulância desse Assis, ele acha mesmo que a oração de um homem revogando isso pode fazer alguma coisa? Olha, meu amigo, você conversa com Elias, porque a Bíblia fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e por 3 anos e meio não choveu. E ele orou de novo e por 3 anos e meio choveu, porque ele tinha um encargo profético sobre ele. Então, assim como Elias, nós também temos a mesma autoridade. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós revogamos essa consagração e declaramos que nós não aceitamos, que é ilegal, que o Brasil não é consagrado a nenhuma rainha, porque não existe nenhuma rainha no céu. A Bíblia não diz que tem uma rainha no céu. Então, nós não reconhecemos a rainha. E nós destronamos, simples assim, com essa autoridade, com a autoridade de Jesus. Foi isso que nós fizemos. E você que crê, diga amém, né? Levanta a mão e diga amém. Assis, essas lives têm nos dado forças. Confesso que muitas vezes o medo vira pânico. Como não temer por nossos filhos? Como você lida com tudo isso dentro do seu lar? Como construir uma fortaleza na mente para resistir? Mila, primeiro, a palavra, certo? A palavra nos alimenta. Assim como você come o seu café da manhã, e o teu intestino digere tudo aquilo, o teu esôfago, o teu estômago, e o teu corpo físico é alimentado, a palavra de Deus é nosso alimento. Jesus é a palavra, certo? A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, certo? E quando você lê a palavra, a letra tem sentido. A palavra é Jesus. Agora, tem um mistério no nome de Deus que você não vai entender nada, mas eu vou falar aqui. Os homens espirituais vão entender. Você sabia que no hebraico não existe vogal, só consoante, né? E o nome de Deus é escrito com 4 consoantes. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus. Agora, você sabia
que as vogais representam a criatura, assim como as consoantes representam a língua do céu, o Criador, Yud, Re, Vav, Re, são 4 consoantes. Agora, você não pode falar uma palavra só com consoantes, você precisa ter as vogais, certo? Por isso, a gente fala Yehoshua, certo? É muito complicado isso que eu vou falar, para você entender, assim, numa live. Não se importe se você não entender a lógica disso. Mas você sabia que o nome de Deus ele só está completo quando no meio das 4 consoantes existem 3 vogais? Para você falar ele, por mais que você não queira, você precisa falar as vogais, certo? Que é Yahweh. Yahweh. Então, Yahweh é a junção de 4 consoantes e 3 vogais. Quem são as 4 consoantes? É a estrutura divina. Quem são as 3 vogais? É a estrutura humana. Quando o homem e Deus atuam junto, os 7, então você tem o que é perfeito. Então a letra só por si só, ela não corresponde à palavra. A letra mata. Mas é a palavra, é o Espírito que vivifica. Você nunca vai entender o que eu falei agora, por exemplo, só se for revelado pelo Espírito. Quando o Criador se junta com a criatura. Então o que eu faço aqui em casa? Sabe quem que é a escola dos meus filhos? Já há algum tempo a gente está fazendo homeschooling. Mas na escola, os nossos filhos só recebem informação. Formação é aqui em casa. Lá na escola, informação. Formação é aqui em casa. Lá na igreja é revelação. Mas formação é aqui em casa. É aqui que eles são formados. Certo? É aqui que eles são formados. Então na escola tem informação. Na igreja tem revelação. Mas em casa tem formação. Então se você tiver consistência... Se você tiver que abrir mão do seu tempo de fazer qualquer coisa para ter tempo de qualidade com a sua família, com o seu filho, faça isso. Sente na mesa com eles, leia, mesmo que você não tenha uma profunda revelação das Escrituras. Então, tem muita coisa que eu compartilho com vocês aqui na live que eu recebo de manhã na nossa devocional, com os meus filhos. Certo? Então tenha tempo de qualidade com eles. Por quê? Porque se ensina os teus filhos no caminho que devem andar, jamais se desviarão dele. Ensina a criança no caminho que deve andar e jamais se desviarão dele. Então, se você tiver tempo de qualidade com seus filhos, pode ter certeza que eles vão saber tomar decisões acertadas quando eles tiverem que estar lá fora e encontrarem, né, os desafios da vida. Ok? Outra coisa, quando você entende o plano de Deus, tem 2 grandes problemas na nossa vida. Primeiro, nós não entendemos o nosso propósito. Segundo, nós não entendemos o plano de Deus. Esses são 2 grandes problemas para a maioria das pessoas. A gente não entende nem a nossa origem, nem o nosso destino. O plano de Deus aponta a nossa origem e nosso destino, certo? A nossa origem define a nossa identidade, e a identidade aponta o nosso destino. Quando a gente entende de onde a gente vem, a gente sabe quem é. E quando a gente sabe quem é, a gente sabe para onde vai. Então, entender o plano de Deus e entender o nosso destino nos dá segurança para não ter pânico, para não ter depressão, para não ficar ansioso, porque daí a gente sabe exatamente aonde estar, o que fazer, por que fazer, o que está acontecendo. Então, você olha para o quadro mundial agora. Quem não conhece Jesus, quem não tem um Deus verdadeiro, está desesperado. Mas quem conhece as profecias e sabe a intensidade dos juízos que vem nesses dias, está tranquilo. Porque sabe que em todo o tempo Deus vai guardar a sua igreja, vai guardar a sua noiva. Certo? E uma das maneiras, irmãos, de que isso aconteça é congregando com gente séria. Congregando com pessoas que buscam o Espírito. Eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, saia de qualquer religião, de qualquer igreja, de qualquer denominação que não busca o Espírito Santo. Saia. Saia imediatamente. Que não crê nos dons, que não crê nas operações, que não crê nos ministérios, que não crê que os ministérios são para todos os membros, que dizem que tem só o santarrão lá que recebe a revelação do Senhor. Saia dessa igreja. Por quê? Nós somos membros de um corpo, e o sangue de Jesus, e a unção de Jesus, e o poder de Jesus escorre por todos os membros. Não tem os preferidões, não tem os santarrões, não tem os escolhidões. Não, todos são ungidos, certo? Todos são ungidos porque todos estão debaixo do ungido do Senhor.
Então, toda igreja que não busca o Espírito Santo, que não ora, certo? A maior expressão de uma pessoa para ser cheia do Espírito é a oração, certo? A Bíblia fala, o primeiro mandamento, busca o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, certo? Então, se você faz parte de uma religião, de uma denominação, de uma igreja, e aí eu não estou falando só de evangélico não, porque tem cristão ortodoxo, tem cristão espírita, tem cristão católico, tem cristão racionalista, tem cristão esotérico, tem cristão evangélico. Então, tem vários tipos de cristão. Agora, o que nos une, a nossa convergência está em Jesus. E Jesus, ele disse, eu vou para o Pai e vou deixar um consolador, eu vou deixar uma cobertura. E ele vai ensinar tudo para vocês. Vocês não vão precisar de outro intermediário, vocês não vão precisar fazer uma conferência, vocês não vão precisar fazer um curso, vocês não vão precisar ir para uma escola. Podem até ir para um curso, para uma escola, para uma conferência. Mas quem vai ensinar todas as coisas é o Espírito Santo. Então o agente responsável e único, exclusivo que pode te ensinar tudo é o Espírito Santo. Por isso deixe qualquer igreja que não manifeste a natureza do Espírito. Se o Brasil não se arrepender dessa idolatria à direita, esquerda, ao futebol é juízo, irmão. Se o Brasil não se arrepender dessa idolatria à direita, à esquerda, ao futebol é juízo, irmão. Olha, a gente não é juiz, né? Então a gente não pode decretar juízo. O que a gente pode decretar é justiça. O juízo vem de Deus. O que nós decretamos é justiça. Quando nós decretamos, em hebraico, isso é tzedaká, justiça apressada, justiça alinhada. Deus julga se o juízo vem para quem é de esquerda, de direita. Agora, nós sabemos quais são os fundamentos da palavra. Então a gente tem que ter um coração que consiga separar o pecado do pecador. Nós devemos abominar o pecado, até a roupa manchada com pecado, a Bíblia fala. Mas nós devemos amar o pecador. Então eu tenho muito cuidado quando eu ouço frases como essa. Se o Brasil não se arrepender dessa idolatria à direita, à esquerda, futebol é juízo, irmão. Sim, arrependimento é o centro de tudo. Agora, nós nunca devemos apontar o dedo para ninguém. Nós devemos apontar o dedo para um sistema, nós devemos apontar o dedo para uma potestade, um principado, mas nunca para pessoas. Eu não vejo problema em nem ser de direita, e nem ser de esquerda, e nem gostar de futebol. Eu vejo problema quando a gente coloca como ídolo, como você colocou aí. Se for ídolo, pode ser direita, esquerda, pode ser tua mãe, pode ser teu marido, pode ser teu filho. Se você idolatrar, você tem que se arrepender, certo? Às vezes, a gente estigmatiza algumas coisas como ídolos, mas a gente não vê outras. Por exemplo, vamos falar de vício. A gente fala assim, viciado em crack, porque o crack é ilegal, o crack é uma droga sintética e pode ser vista. Mas ninguém julga um irmão que é viciado em Coca-Cola. Mas a cafeína mata mais do que o crack, você sabia disso? O princípio ativo da cafeína mata mais gente no mundo do que o princípio ativo do crack. Só que você não julga quem é viciado em cafeína se ele é viciado em café, Coca-Cola. Por quê? Porque é um vício branco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na maneira como a gente olha, né, e a gente julga. Então é só esse cuidado que eu peço para os irmãos, né? Quando abrirá a mentoria, carecemos. A gente está conversando sobre isso, meu grande problema é o seguinte, minha grande questão é não fazer comércio com aquilo que Deus me deu. Então eu tô construindo uma plataforma onde cada irmão vai poder ofertar aquilo que pode. Cada irmão vai conseguir dar aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas já está no finalmente. Aguenta mais um pouquinho que vai sair. Inclusive a gente precisa mesmo, porque a gente precisa levantar recurso. Então você não acredita que a igreja será perseguida, não sofreremos antes da vinda divina de Cristo? Não, pelo contrário, exatamente o contrário. Eu não acredito que a gente vai ser tirado daqui, por exemplo, na grande tribulação, como muitos acreditam. Eu acredito que a gente vai ser poupado aqui. Assim como quando o povo de Israel estava lá no Egito durante as pragas, mas nenhuma praga pegou neles, da mesma forma vai ser nos últimos dias. Mas a igreja vai ser perseguida. Daniel fala que os santos serão purificados, embranquecidos, alguns cairão, infelizmente, mas outros, os sábios,
eles ficarão firmes. Então a igreja será perseguida sim, e nós sofreremos sim, né? Muitas coisas nós sofreremos, mas em tudo o Senhor disse que vai apresentar uma igreja gloriosa e sem mácula, certo? O termo testemunha no Novo Testamento é martíria, que da onde vem a palavra mártir, né? Então ainda muitos serão martirizados. Assis, na igreja que estamos não tem nada para crianças. Devemos priorizar uma igreja que inclua crianças? Assis, deixa eu só reconsiderar aqui. Na igreja que estamos não tem nada para crianças. Devemos priorizar uma igreja que inclua crianças? Olha, eu acho que a criança tem que cultuar. Se você pegar a cultura hebraica, você tem o primeiro ciclo da criança, que é de 1 a 7 anos, que é muito próximo da mãe, então toda a formação vem da mãe. Depois você tem um segundo ciclo da criança, que é dos 7 aos 13, aos 14, que é onde acontece o Bar Baraká e o Bar Mitzvah, né? Que é um ciclo muito mais próximo do pai. E nesse ciclo, principalmente no segundo, acontece um crescimento da criança com relação ao entendimento das escrituras. É onde eles aprendem as paraxás, é onde eles aprendem a Torá. Então eu acho que é muito importante que essa função não seja da igreja. Eu fui líder de juniores por um bom tempo numa grande igreja de 6.000 membros. Na época tinha 4.000 membros. E muitos pais, eles levavam seus filhos lá pensando que a igreja tinha a função, né, de educar seus filhos, de cuidar dos seus filhos. Ou tinha mães que falavam assim, fala para o meu filho que ele não pode fazer isso. Não, eu falava, esse papel é da senhora, certo? Ah, fala para o meu filho que ele não pode usar droga. Olha, eu não sou polícia, né? Então essa formação ela é importante em casa. Agora a igreja é um lugar de comunhão. Então na igreja, para que a igreja seja saudável, a igreja é uma família de adoção. Então numa família tem que ter recém-nascido, tem que ter criança, tem que ter pai, tem que ter adulto, tem que ter ancião, tem que ter casado, tem que ter solteiro. Então o culto, ele é uma grande... assim, só que a nossa liturgia, o nosso culto, ela está muito mundanizada. A igreja... desculpe, no geral, as nossas liturgias não tem nada a ver com comunhão, tem a ver com programa, método, religião, mas uma igreja viva é sentar na mesa, é comer junto. Você pode ver que nas escrituras, aonde tinha comunhão, tinha pão, tinha vinho, tinha peixe, tinha churrasco. Porque é isso, igreja, no geral, é comunhão, é uma grande... Sabe aquelas reuniões de família no domingo? Assim que tem que ser uma igreja. Com uma diferença. A manifestação dos seres espirituais, do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Agora é muito importante que tenha uma igreja, que você esteja numa igreja que não seja só método, que não seja só programa, que tenha essa relação orgânica, onde tem a festa, onde tem a alegria, onde você tem a liberdade. Você pode compartilhar sobre alguma das nações que o Brasil deve se aliançar ou estar aliançado? Raquel, de maneira efetiva e pessoal, o que o Senhor falou comigo é que nesses últimos dias o Brasil estaria muito próximo de Israel e dos Estados Unidos. Para que isso aconteça, precisa haver uma transformação no governo brasileiro e no governo norte-americano. No governo de Israel já houve uma mudança agora, né? Benjamin Netanyahu voltou ao poder, ele é de direita, certo? Agora no Brasil, mesmo que fique Bolsonaro, o Brasil tem tomado uma posição neutra, né? E tem votado contra Israel em várias reuniões da ONU. Então precisa haver um realinhamento com Israel aí, nesse momento. E os Estados Unidos muito mais ainda, porque o Biden ele está agindo praticamente anti-Israel, vamos colocar assim, na sua política internacional. Mas é claro que isso é só um resumo muito pequeno, tá? Não dá para abranger a nação toda. O Brasil é protagonista, tá? Muitas nações vão atrás do Brasil. Assim, eu sei que nossos olhos precisam estar para o alto, mas você acredita que Deus se agrada nas... Assim, sei que nossos olhos precisam estar para o alto, mas você acredita que Deus se agrada nas... Não completou a pergunta, irmã.
Ah, tá aqui. Ideologias da política democrata. Democracia é poder do povo. A palavra democracia, ela é duas palavras, né? Demo, de povo, e cracia, de poder. Então, é poder do povo. Ela corresponde mais ou menos à última igreja. A última igreja que é Laodiceia, que é lei do povo. Então, democracia não é um sistema de governo que foi escolhido pelo Senhor. Tá bom? Democracia é um sistema humano. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Se Bolsonaro não se arrepender... Ah, isso aqui já foi. Bom, acho que eu já respondi. Gente, eu quero agradecer a todo mundo, né? Eu preciso sair, tenho um compromisso agora, mas se Deus quiser e assim permitir, amanhã nós estamos aqui. Amanhã é sábado, né? Nós estamos no Shabá, né? Agora, daqui a 10 minutos. Então, no domingo ou na segunda a gente volta aí, se assim o Senhor permitir, tá bom? Fiquem com Deus e comuniquem conosco aí se vocês foram abençoados, né? Curtam essa live, vai ficar gravada e a gente volta assim que possível.